Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar corretamente com links no Next.js. Então, bora comigo. Com o VS Code e o navegador aberto, pessoal, eu já tenho o meu projeto rodando. Eu deixei ele meio que semi-pronto para a gente só adicionar as coisas necessárias durante aqui o vídeo, tá? Eu estou aqui utilizando então Next com versão 14, estou utilizando também TypeScript, Tailwind e tudo mais, ShadCN também para facilitar o desenvolvimento. Aqui no app, pessoal, a gente tem então a questão do layout. É um layout normal do Next 14, eu não mexi muita coisa, eu só adicionei aqui dentro do nosso body o nosso header, essa questão de page scroller e um page wrapper. O page scroller é para capacitar a nossa página de ter um scroll e um page wrapper também para reutilizar e padronizar as nossas páginas, né? Para que a gente não fique repetindo algumas lógicas, algumas classes CSS em toda vez que a gente criar uma página nova, tá? Mas a mágica aqui é dentro do header. Olhando aqui para o nosso projeto, a gente consegue ver que o nosso nav funciona corretamente, tá? E é o header que possibilita isso. O header nada mais é do que um componente, que tem aqui a tag header, algumas classes, tem o heading aqui, que é tutor, tem a nossa nav list e o nosso action button, que é a questão do GitHub. Olhando aqui para o nosso nav list, que é onde ocorre então a nossa navegação, nós temos todos os nossos links, a gente tem então a nossa tag nav, temos então o nosso map, percorre links e para cada link retorna o nosso custom link. Por que a gente acaba utilizando um custom link? Justamente porque no decorrer do seu projeto, você vai acabar colocando, por exemplo, classes CSS específicas ou lógicas específicas que deviam estar dentro de um custom link, e aí acaba vindo essa necessidade de criar um componente à parte. E neste caso eu acabei criando, chamado custom link. Ele recebe então o tipo, que pode ser ou default ou nav, por quê? Os links normalmente podem ser de navegação, que ficam aqui no topo, e eles têm um CSS específico para quando o path name da minha URL, ou seja, esse sufixo aqui, acaba sendo exatamente igual ao do meu botão. Então, se tá o barra about, o meu botão também é barra about, ele acaba colocando esse CSS específico. Porém, a gente sabe que tem outros links que não precisam disso. Então, por isso que eu coloquei esse tipo aqui, para a gente verificar quando coloca esse CSS diferente ou não. Ele também recebe a nossa key, e o nosso href e a nossa children. Nada muito diferente do que você pode ver no seu projeto. Entrando no nosso custom link, o que a gente tem aqui? Nós temos um client component com algumas importações, também a nossa tipagem, tá? Que é tCustomLinkProps. Eu utilizo o generic props with children, porque o nosso custom link ele precisa de children. E o React ele dá pra gente essa tipagem, esse generic chamado props with children, para que a gente coloque automaticamente a nossa propriedade children, porque normalmente a gente deveria criar alguma coisa assim do tipo, ó, pessoal, children, dois pontos, React Node. Só que a gente não quer isso, tá? A gente quer evitar escrever isso daqui, porque o React, ele já dá pra gente essa props with children. Então não precisa criar algo desse tipo. E como ele é generic, ele recebe então algumas outras tipagens aqui dentro, que no caso é o link props, que vem de dentro do next link, e também recebe essa questão do type que eu falei anteriormente para vocês. Nosso componente então tem as props, tá bem? Tem aqui um valor específico para o nosso type, que no caso é default. Temos a children, o href, e ele recebe todo o resto das props que vem de dentro de link, para que a gente passe para dentro do componente link do next. Temos então a questão do use path name que eu falei anteriormente, porque dependendo do path name, se o path name for igual ao href, a gente coloca um CSS diferente. Só que lembrando que isso depende do tipo, tá? Então a gente tem um href aqui embaixo, a gente tem um class name, tá? E isso aqui, essa questão do class name vai variar de acordo com o framework CSS que você está utilizando. Eu estou utilizando o Tailwind nesse caso e é normalmente assim que a gente faz. Eu utilizo um método chamado cn, que é para fazer um mix de várias classes CSS. E no caso, eu tenho esse objeto aqui, que tem uma condição. Se o type for igual a nave e o pathname for igual a href, ele coloca um border B e um font bold. E é por isso que quando a gente clica em nossos links e o pathname aqui foi igual ao href, ele pinta, né? Ele coloca uma classe CSS diferente. Só que, pessoal, a gente tem um problema aqui que não estamos vendo totalmente, que você pode até encontrar em alguns projetos que você passa. Que no caso é essa parte aqui. Você pode ver que esse href, ele é uma
string aleatória. Eu posso vir aqui e colocar um 2. E ele já vai bugar aqui, ó, o CSS já sumiu. Se eu clico, a página não existe. Ou seja, a gente não tem controle das páginas que nós temos, das URLs, a gente vai ter que sempre ficar escrevendo coisas, e não é legal, tá? Para resolver isso, o que a gente mais encontra aí no mercado é a criação das nossas constantes, tá? Então a gente cria uma pasta chamada constantes, que tem os nossos page paths. E o que é esse arquivo TS? É isso aqui, pessoal. É literalmente uma constante que nós exportamos com todas as páginas, né? Com todas as URLs. Então tem o nome da página e a URL da página. Então a gente tem about, barra contact, porém, quando você recebe um parâmetro de rota, a gente acaba criando então uma função. Neste caso, recebendo aqui o user ID e retornando a nossa string /user ID. Agora a gente pode utilizar essa constante dentro de header. E é muito simples. Eu vou apagar aqui, vou colocar pages path, vou importar lá em cima, vou colocar aqui home, perfeito. Agora eu vou colocar para todos. About, vou colocar aqui também o contact e o myProfile, lembrando que ele é um método. Então quando eu chamar, eu vou ter que passar aqui dentro a URL. Maravilha. E olha que legal, pessoal. Se eu passo o mouse por cima, você já percebe que espera um argumento. E se eu tirar, você vai ver que se eu passo o mouse por cima, parece que ele é um método que recebe o user ID. Então, você tem até o TypeScript te ajudando neste caso. E quando a gente tenta navegar, vá lá, tudo funciona, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe. Até a próxima.